Alô, povo de Deus, tudo na paz? Uma boa noite para quem está de noite, um bom dia para quem está de dia, uma boa tarde para quem está de tarde. A última vez que nós demos uma palavra foi o tema de um teólogo que falou que a Bíblia está desatualizada e é insuficiente e tem que estar atualizada para os nossos dias. Ou seja, para esse teólogo, a Bíblia, a palavra de Deus, ela já passou, ela está ultrapassada. Mas para o nosso Jesus, o autor da nossa fé, da nossa salvação, autor da nossa vida, e o tema central da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, é Jesus Cristo e a igreja, e é Jesus a sua noiva. Para Jesus, essa palavra continua valendo. Em Mateus 24:35, ele falou que passariam os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Bom, sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos trabalhosos, tempos de apostasia. E a cada dia nós vemos discurso de ódio contra pessoas negras, né? Porque o tema hoje é racismo à luz da Bíblia. Esse é o tema. Vou repetir, racismo à luz da Bíblia. E não só contra pessoas negras, mas ataques violentos por uma pessoa ser judeu, por uma pessoa ser nordestino. E também muitos homossexuais são atacados por ser homossexuais, né? E eu sou veementemente contra qualquer violência, seja contra judeus, seja contra evangélicos, seja contra católicos, seja contra homossexuais, seja contra heterossexuais, tá? Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus ele não faz acepção de pessoas, tá? Eu acredito que ninguém deve ser ou humilhado ou sofrer humilhações por ser diferente. E ninguém deve sofrer punições por ter opinião contrária sobre determinados assuntos ou comportamento. Nós vivemos num Estado democrático de direito, tá? E como está aqui no artigo da Constituição, artigo 5º, no inciso 4, que diz que é livre a manifestação de pensamento, sendo vedado o anonimato. Também acredito que o racista ele tem um vazio muito grande no peito, na alma. E esse vazio, acredito eu, que é do tamanho de Deus. Um dia que esse racista ele aceita Jesus como Salvador, esse vazio ele sai de sua vida. E ele ou ela passa a amar as pessoas como elas são, sem distinção de raça, credo, pois Deus não faz acepção de pessoas. Isso está em Romanos, capítulo 2, versículo 11, e nós encontramos também em Atos, capítulo 10, versículo 34 e 35, quando Deus manda Pedro pregar para um gentil. O gentil é todo aquele que não é judeu, que era o capitão do exército de Roma. E quando Pedro viu aquele povo glorificando a Deus, sendo batizado com o Espírito Santo, falando em mistério, Pedro entendeu que Deus não faz distinção de pessoas, tá? E também de nações, como ele fala lá, tá? Então, o que acontece? Nós já estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra, os últimos momentos, tá? E eu sou cearense. E, infelizmente, lá no Ceará eu conheci muitas pessoas racistas. Inclusive o meu pai, que hoje não está mais aqui na Terra, né, está em memória, ele era racista. Ele chegou a me falar uma vez que ele tinha alergia de pessoas de cor negra. E aquilo eu fiquei sem entender. Agora eu entendo por que ele falou isso, porque ele não tinha Jesus como Salvador, né, o meu pai biológico, tá? E o que acontece? As pessoas, tá? Elas colocam algo na cabeça e só Deus para tirar, né? Só Deus para tirar, porque Deus ele criou o homem e criou a mulher. Deus criou todos nós somos criaturas de Deus. E o que acontece? O mais interessante é que eu confesso que as mulheres mais bonitas que eu já namorei na minha juventude, na minha adolescência, eram mulheres negras. As mulheres negras sempre me chamaram a atenção. É tanto que eu vim para o Rio de Janeiro
na década de 80, conheci uma mulata, né, carioca, e casei com ela. Já estamos quase 40 anos, né, nessa união. E ela me deu um casal de filhos, né, e meus filhos, eles são pardos, né? E a minha esposa também já sofreu racismo. Uma vez ela estava na fila do banco, era numa fila, na época tinha aquela fila de clientes especiais, e a funcionária do banco olhou para ela e falou: olha, o seu lugar está errado, você não tá, você não tem que estar nessa fila não. A sua fila é lá, você está no lugar errado. E minha esposa continuou naquela fila porque ela sabia que tinha documentação que poderia ficar naquela fila. A gente tinha conta conjunta, não é? Mas eu não vou falar qual foi o banco, mas foi aqui em São Gonçalo. E o meu filho também já sofreu racismo. Meu filho é formado, é pós-graduado, é professor universitário, mas ele já sofreu racismo. Mas eu prefiro não entrar em detalhes, né? O que ele sofreu nesse dia. Também eu não tenho nada contra mulheres brancas, mulheres louras, tá? Eu já fui noivo com uma mulher branca lá do Ceará, mas não deu certo, tá? Mas como eu quero falar e o tema é racismo à luz da Bíblia, tá? A Bíblia ela mostra muitas cenas de racismo, que hoje é crime, tá? Por exemplo, no livro de Números, capítulo 12, versículo 1, Moisés, pelo costume dos hebreus, ele teria que casar com a hebreia, mas ele casou com uma estrangeira. Ele casou com uma mulher cuxita, que era da Etiópia, certamente uma mulher negra. E Miriam e Arão eram racistas. Aqui mostra que eles falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita. Capítulo 12, versículo 1. Não estou inventando nada, está aqui escrito. Ó. Números 12, versículo 1. Que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. Quer dizer, eles estavam aqui com racismo. Eles estavam fazendo acepção de pessoas. E isso provocou a ira de Deus. E o que Deus fez? Capítulo 12, versículo 10. E a nuvem se desviou de sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Quer dizer, Deus castigou Miriam porque era racista. E ela ficou 7 dias com lepra, e depois ela foi curada. Não é? Então está aqui uma cena de racismo. E também porque ela era estrangeira, certo? E eles queriam julgar Moisés, que Moisés estava errado por ter casado com a mulher estrangeira e não com a hebreia. Tá? A Bíblia mostra também outro caso de racismo em Cântico dos Cânticos, ou Cantar de Salomão. É a rainha de Sabá. Interessante, né? Que a Bíblia também fala no Novo Testamento, a rainha do sul. E pelo que nós vemos aqui, ela tenta até se explicar porque é escura, porque ela notou que olharam para ela atravessada, quando ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está escrito, Cantares capítulo 1, versículo 5. Sou escura, porém amável. Em outra versão corrigida fala sou morena. Aqui na versão dessa Bíblia reimpressa em Estocolmo, ela fala sou escura, porém amável, filha de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as tendas de Salomão. Aí ela fala, não olhes por eu ser escura, ou não olhes para mim porque sou escura. O sol me escurece. Os filhos da minha mãe se indignaram contra mim. Quer dizer, ela sofreu racismo dentro da própria família. E me colocaram para guardar vinhas. Porém, minha vinha eu não guardei. Ou seja, ela tinha herança dos pais. Mas por ela ser de cor, os seus irmãos tomaram essa vinha dela e deu outra vinha para ela tomar de conta. Só que tem uma coisa, ela não desistiu. Tá? Ela tinha ideais, ela tinha planos na vida dela, e ela se tornou a rainha de Sabá, que era na Etiópia. Que naquela época a Etiópia era um país rico em ouro e em pedras preciosas.
o melhor topázio do mundo estava na Etiópia. Inclusive, no livro de Jó cita sobre isso. Jó, capítulo 28, versículo 19, fala sobre o topázio da Etiópia. Era um topázio puro, uma pedra linda, não é? Então, o que acontece? E Salomão, quando recebeu a sua visita, diz a Bíblia que Salomão ficou encantado com a sua beleza. Devia ser uma negra linda, uma mulher morena muito bonita, devia ser um avião. É tanto que Salomão dedica, tá? Salomão dedica o livro de Cantares de Salomão, aquela poesia toda, a esta mulher, a esta rainha do sul, ou rainha de Sabá, que ficava também na Etiópia. E diz a Bíblia que Salomão mostrou tudo a ela. E ela ficou encantada com a sabedoria de Salomão. E ela falou, olha, lá na minha terra não me falaram a metade. E ela trouxe muitos presentes para Salomão, tá? Em pedras preciosas, coisas riquíssimas que ela trouxe para Salomão, e também ganhou muitos presentes. E quando ela voltou na sua terra, ela voltou convertida. E ela se converteu tanto que no Novo Testamento, Jesus Cristo fala que ela foi salva. Tá? Isso nós encontramos justamente aqui no livro de Mateus. O Senhor, ele fala que, aqui, perdão, não é Mateus, aqui Lucas, tá? No livro de Lucas, no capítulo 11, versículo 31. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração, da geração atual, e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ou seja, Jesus Cristo é maior do que Salomão. O próprio Jesus fala que ela foi salva, que ela se converteu e ela foi salva. Então, ela não desistiu dos seus ideais, mesmo sofrendo distinção, mesmo sofrendo racismo, com os filhos da sua mãe. Eu não sei se eles eram mais brancos, se ela era filha adotiva, a Bíblia não explica com detalhes, né? Mas a Bíblia mostra que ela sofreu distinção, sofreu preconceito dentro da sua própria família. Até Jesus falou no Novo Testamento que muitas vezes, né, os nossos inimigos seriam da nossa própria família, da nossa própria casa. Jesus fala sobre isso também. Isso aconteceu com ela, mas ela não desistiu e ela se tornou rainha de Sabá. Tá? Então é o que eu tenho que mostrar, porque Jesus, ele salva o negro, salva o cafuço, o caboclo, ele salva o branco, ele salva a loura, salva a branca, ele salva todos, porque ele não faz acepção de pessoas. O homem faz, mas Jesus não faz acepção de pessoas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.